Olá, cá estamos nós em mais um vídeo e hoje vamos tratar de uma dúvida que é comum, recorrente. E já foi minha dúvida também quando eu me preparava para concurso público. É possível passar no concurso público estudando e trabalhando ao mesmo tempo? Eu já respondo que sim. E alguns vêm com uma segunda pergunta após a minha resposta. É fácil? Olha, eu já respondo logo de cara que o que foi fácil nessa sua vida? Até aquilo que você faz de maneira automática, como andar na rua, passou por um processo de aprendizado. Nem mesmo aprender a andar foi fácil. Quantas vezes você caiu até você conseguir andar efetivamente se equilibrando sem estar aí se esborrachando pelo chão? Tem um estudo que diz que nós seres humanos caímos em torno de 2.000 vezes até efetivamente aprendermos a andar. Se para você aprender a andar você caiu 2.000 vezes, eu posso dizer que passar num concurso público é até relativamente mais fácil porque você não vai precisar cair 2.000 vezes. Mas fácil, fácil propriamente não é. Eu vou começar aqui explicando a partir da experiência que eu tive na minha vida, uma experiência prática. A linha do tempo da minha preparação para concurso público eu costumo dividir em 3 etapas. Uma primeira etapa, em quando eu comecei a estudar para concurso público, que efetivamente tomei a decisão do concurso público, comecei a estudar, eu estava na faculdade de Direito. Não é qualquer estudo que eu estou falando, é um estudo efetivamente para concurso público. Não é aquele papo, eu estudava para as provas da faculdade, como é matéria de concurso, então eu estudava para concurso. Isso não existe. Ou você está estudando para a faculdade ou você estuda para concurso. Por mais que a matéria da sua faculdade muitas vezes está em algum edital de algum concurso público, os estudos são totalmente diferentes. Até mesmo porque as cobranças são diferentes. Na sua faculdade, salvo raras exceções, os professores lá eles dão uma aula mediana e torcem para que você passe de semestre para ele não ter que responder para a coordenação porque ele reprovou tantos alunos. Ele dá uma aula muitas vezes, ou não, mediana e uma prova mediana. Há raras exceções que você se sentiu aí sendo pressionado por meio de uma prova difícil da faculdade? Pode ser. Mas em regra é uma prova mais tranquila que você só precisa estudar as vésperas que você passa. Que realidade que isso tem com concurso público? Nenhum. Então, eu, quando estudava para concurso público durante a faculdade, efetivamente era um estudo direcionado para concurso público. Tinha meu horário para levantar, meu horário para se alimentar, meu horário de ir para a faculdade, ir para o estágio, o horário que eu estudava matéria da faculdade e o horário que eu estudava matéria do concurso público. Perfeito. Essa foi a primeira etapa dos meus estudos. Qual foi a segunda etapa? Eu, recém-formado, fui fazer o quê? Prestar o exame da OAB. Na minha época, eu não podia prestar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil no 5º ano, como é hoje. Eu tinha que estar formado, pelo menos lá do grau, para eu poder prestar o exame da OAB. Então, é natural um bacharel em Direito na minha época, por um período, não ser nada. Não ser estagiário porque não tem mais um vínculo com a faculdade, também não ser advogado porque ainda está prestando o exame da OAB. E aí, por mais que eu passei no meu primeiro exame da OAB, teve um intervalo entre minha colação de grau e até sair o número da minha OAB. Esse período foi um período que eu fiquei só estudando. Eu não tinha mais o meu estágio, eu também não tinha uma OAB caso eu quisesse trabalhar, e eu não tinha outra coisa para trabalhar que não aquela nova fase da minha vida, que era a advocacia. Então eu fiquei um período só estudando. Passei na OAB e ainda continuei só estudando para concurso público. O dinheiro começou a ficar curto, aliás, muito curto, porque curto sempre foi. E aí então fui trabalhar. Fui advogar para instituições financeiras, fui advogado de banco, propriamente dito. E também, claro, eu acabei tendo um processo ou outro dos amigos do bairro. Então eu passei por 3 etapas de preparação. Uma conciliado com as obrigações da universidade, uma em que eu só estudei, o que não é pouco, mas quando eu falo só estudei, é no sentido de comparação quando você estuda e trabalha, e um outro período, terceiro, que eu trabalhava e eu estudava. E agora eu vou te fazer a pergunta: o que você acha? Qual foi o período que eu acabei rendendo mais nos meus estudos? Se você respondeu que o período que eu rendi mais foi aquele período em que eu só estudava e o período que eu rendi menos, foi o período que eu estudava e trabalhava, você errou. É justamente o oposto. O período em que eu rendi mais foi trabalhando e estudando. E o período que eu rendi menos foi o período que eu só estudava. E o período intermediário foi aquele durante a faculdade. Isso não aconteceu por um acaso. Eu, num primeiro momento, que eu me vi na situação de ter que trabalhar, me causou um certo desconforto, porque eu achei que eu estaria um degrau abaixo de quem estava só estudando. Eu achei que quem só estudava tinha muito mais chance de passar no concurso público do que eu. Acontece que a vida prática desmente isso em um primeiro momento com muita facilidade. Primeiro, se só estudar aprovasse alguém em concurso público, todo desempregado passaria em concurso público. Todos os aprovados em concurso público seriam desempregados antes disso, não é isso que acontece. Aliás, a segunda coisa que eu quero falar é justamente o contrário. A maioria dos concursos, se não talvez todos os concursos, a maioria dos aprovados trabalhavam e estudavam. Eu vou citar como exemplo uma história que é contada por um colega, professor de cursinho preparatório para concurso público, que ele sempre fala que no concurso dele de auditor da Receita Federal, que é um dos concursos públicos mais disputados do Brasil, 1/3 dos aprovados e empossados somente estudavam para concurso público,
Um terço estudava e trabalhava já em alguma outra carreira pública e um terço estudava e trabalhava na iniciativa privada. Percebam que 2/3 dos aprovados, daquele considerado um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil, trabalhava e estudava. Isso não acontece à toa. Isso também não foi à toa que o período que eu mais, que assim, eu tive um melhor rendimento nos meus estudos para concurso foi trabalhando e estudando. Eu não estou aqui dizendo que só estudar não vai te ajudar a passar no concurso público. Vai. O problema é que quem está numa fase que tem condições de só estudar para concurso público acaba sofrendo angústias que quem tem que trabalhar e estudar não sofre. Existem angústias que são comuns para os dois grupos, né? Se planejar, começar estudando de um jeito errado, isso é comum para quem está só estudando, para quem está estudando e trabalhando. Mas existem circunstâncias que são comuns a quem só estuda e circunstâncias que são comuns a quem estuda e trabalha. Vamos falar de quem só estuda. Quando eu volto a repetir, quando eu falo só estuda, não é porque é pouco, mas é que eu quero falar no sentido de ser uma contraposição a quem estuda e trabalha. Perfeito? Então vamos lá. Quem só estuda passa por alguns dissabores que não são poucos. Vejamos. A pessoa às vezes é mais dura financeiramente do que a maioria dos concurseiros, porque ela não tem uma fonte de renda. Ou então, caso ela tenha uma fonte de renda, que é a ajuda de alguma pessoa próxima, um pai, um irmão, um marido, ela passa pelo dissabor de se ver sustentada na fase adulta por alguém. Tem gente que não se importa com isso, mas a maioria das pessoas se incomodam muito. Então você tem ali a dificuldade que é de não ter dinheiro nenhum, ou então a dificuldade que é em você ter pouco dinheiro e esse pouco dinheiro ainda vem de um terceiro. Isso por si só já causa um certo desconforto e isso afeta os estudos públicos. Mas eu vou mais além. Quem está apenas estudando, que não é pouco, eu sempre repito isso para não ser mal interpretado aqui nesse vídeo, mas quem está estudando para concurso e não exerce uma atividade profissional naquele momento da vida, ele tende a se sentir mais entediado do que aquele que está estudando para concurso público e trabalhando. Aquele que trabalha e estuda tem uma percepção de que está girando junto com o mundo muito maior do que aquele que está trancado todos os dias estudando e não exercendo uma atividade profissional. Isso porque o estudo para concurso público é um projeto de médio a longo prazo. Sendo um projeto de médio a longo prazo, o resultado não acontece de imediato. Então você está inserido dentro de um projeto cujo resultado ele não acontece de pronto. Você precisa ter paciência, esperança e esperar. Só que essa paciência, alinhado com todos os dias ser a mesma coisa, causa um tédio, um desconforto que aproxima muito essa pessoa da desistência. Você estudar uma segunda-feira o dia inteiro, vai lá, uma terça o dia inteiro, vai lá, uma quarta, passou uma semana, vai lá, 2 semanas, 3 semanas, daqui a pouco passa 2, 3 meses, você não sente a sua evolução no estudo porque não é algo que é tão perceptível assim. É como crescer uma árvore, você faz tudo. Você, né, aduba a terra, bota a semente, você rega e no primeiro dia essa árvore não nasce. Você rega de novo no segundo dia, a árvore não nasce. Você rega de novo no terceiro dia, a árvore não nasce. Até que você vai regando, você vê um broto saindo da terra. Mas esse broto ainda não é propriamente uma árvore, ela precisa crescer, ela precisa criar raízes. Só que esse amadurecimento da árvore é algo que lentamente você vai percebendo, e isso acontece muito comumente com os estudos para concurso. A percepção prática é lenta. E essa lentidão alinhada com o fato de você parecer que está parado no tempo e todo mundo à sua volta está vivendo a vida, faz a pessoa ter uma chance muito maior de desistência do que aquele que está trabalhando e estudando. Por isso que os números de quem só estuda não são tão favoráveis na prática de quem estuda e trabalha. A questão emocional ela é muito forte, ela pesa. E aquelas pessoas que estão só estudando tendem a sucumbir com muito mais facilidade. Isso é uma regra geral. Claro que tem exceções. Tem aquelas pessoas que têm o dia todo para estudar, conseguem persistir, fazem tudo de maneira correta, a cartilha certinha daquilo que tem que ser feito e acabam sendo aprovados? Tem. Mas não é por isso que você que trabalha e estuda não tem chance de passar no concurso público, porque em regra o concurso público tem mais de uma vaga. Tem a vaga que vão ser para aquelas pessoas portadoras de necessidades especiais. Tem aquela vaga que vão ser para aquelas pessoas que só estudavam e souberam aproveitar essa oportunidade que a vida deu a elas. E tem a maioria das vagas que serão destinadas àqueles que trabalhavam e estudavam. Mas não é que trabalhavam e estudavam de qualquer jeito, estavam do jeito certo. Porque você trabalhar e estudar do jeito errado, assim como você só estudar do jeito errado, são dois grupos que não vão ser aprovados no concurso público no primeiro momento. Não é que nunca vão ter chance de passar no concurso público, é que naquele momento em que, enquanto o estudo está sendo executado de uma maneira equivocada, a chance se reduz a muito pouco, a quase nada, para não dizer que seja nada. Porque o concurso público hoje é uma das coisas mais concorridas do Brasil. O concurso público cada vez mais
está se tornando algo profissionalizado, a sua preparação. As pessoas estão cada vez mais espertas, as pessoas têm cada vez mais ferramentas para a sua preparação. Daí então aquele que está se preparando de maneira errada acaba não tendo chance nenhuma. Porque esse ambiente competitivo no grau que está, não dá espaço para aquele que não está fazendo a cartilha do jeito certo. Aquele que está apenas estudando para concurso público, ele tende também a um outro obstáculo, é não aproveitar o tempo tão bem quanto aquele que está trabalhando e estudando. Aquele que está trabalhando e estudando sabe que a ferramenta tempo é escassa na mão dele. E ele precisa aproveitar ao máximo o pouco tempo que ele tem comparado com aquele que tem mais tempo que está estudando o dia todo. Esse tende a se sentir mais confortável para fazer mais intervalos, tirar um cochilo no sofá depois do almoço, assistir o canal de esporte depois do almoço. Não que os intervalos do descanso não sejam importantes. Aliás, eu já falo desde agora. Aquele que não sabe descansar não passa no concurso público. A sua preparação para concurso público tem que estar alinhado com o descanso, mas da maneira correta. Então esse é outro obstáculo daqueles que só estudam. Eles tendem a não saber aproveitar da maneira adequada todo o tempo que tem, o rendimento deles costuma ser menor do que aqueles que estudam dentro de um prazo mais curto de tempo em razão da situação que ele está inserido, que é trabalhar e estudar. Vamos deixar de lado quem só estuda e vamos focar agora no motivo do nosso vídeo, que é quem trabalha e quem estuda. Quem trabalha e estuda enfrentam outros tipos de obstáculos. A vida dele não é tão mais fácil de quem está só estudando. Aliás, aparentemente, no primeiro momento, é mais difícil. É o tempo que mostra que essa pessoa tende a ter um desempenho melhor na prática do que esse. Mas no primeiro momento, quem trabalha e estuda a vida é mais difícil, porque é muita coisa para conseguir encaixar. O seu planejamento precisa ser mais detalhado do que só quem estuda. E aquele que trabalha e estuda, ele está exposto a alguns obstáculos que são maiores do que quem está só estudando. Vou citar como exemplo, a pessoa que está trabalhando e estudando, ela está mais exposta ao estresse. Você tem mais um canal de estresse, que é o ambiente de trabalho. Salvo raras exceções, o ambiente de trabalho é estressante. Quer pelos problemas típicos da sua profissão que você faz naquele momento, quer pela relação interpessoal. Quer pelo trajeto de casa até o trabalho até para casa, que às vezes o trânsito é estressante. Você como motorista, você como passageiro de um transporte individual ou coletivo, passa os seus estresses. A exposição a um estresse típico daquele que vive uma vida profissional acaba influenciando de maneira negativa nos seus estudos, porque claramente você tende a estudar com a cabeça mais quente. Eu estou falando de uma regra geral. Claro que ele que só estuda, às vezes vive um ambiente familiar tão conturbado que o canal de estresse dele é até maior de quem trabalha e estuda. Mas, numa regra geral, quem trabalha e estuda está mais exposto ao estresse. E aí a pessoa tende também, a se sentir mais seduzida para aquele dia não estudar. Aquele dia botar o pé no puff, vamos falar assim. O que é aceitável também. Você acha que todo mundo que passou no concurso público estudou todos os dias de maneira linear? Não. Aqueles que foram aprovados no concurso público, fatalmente, mais dia ou menos dia, o estudo não rendeu, não pôde estudar. Você pode perguntar por que é aprovado em concurso público? Para pegar o primeiro colocado em qualquer concurso público. Teve aquele dia que ele não conseguiu estudar. O que você precisa ter na sua mente é o seguinte, é separar o dia que você está com preguiça daquele dia que não deu para estudar. Ao longo da sua preparação para o concurso público, o mundo ele continua girando e as coisas estão acontecendo. Coisas positivas vão acontecer e coisas negativas. Espero que você experimente o menos coisas negativas possíveis e as mais menos intensas possíveis. Mas a quem está se preparando para o concurso público, e aquele dia acontece uma fatalidade na vida dele. Ele não pôde estudar e não tem que estudar. Porque o estudo nem renderia, haja vista que ele está vivendo um dos maiores problemas dos últimos tempos da vida dele. Mas isso não pode ser confundido com o estágio de preguiça. Você fala, ontem eu não estudei, então hoje também não vou estudar, vou começar na segunda-feira. Igual a gente faz com a academia, né? Você precisa separar o que é preguiça daquilo que efetivamente é um problema concreto que te possibilita para estudar. A preguiça você tem que superar. Perfeito? Aquele que estuda e trabalha vai precisar de um planejamento mais detalhado do que aquele que só estuda. Porque esse planejamento mais detalhado vai ter que extrair os mínimos detalhes da rotina para conseguir inserir a melhor maneira dele estudar para otimizar esse estudo e obter os maiores resultados dentro do espaço menor de tempo. O planejamento passa a ser crucial, só que não é qualquer planejamento. É um planejamento eficaz para essa realidade, a realidade de quem trabalha e estuda. Porque o bom estudo para concurso público de quem trabalha e estuda, além de necessitar extrair o máximo de tempo que consegue dentro de uma rotina, essa pessoa está se preparando, precisa lidar com o emocional típico de quem está estudando só para concurso público e trabalhando. Estudando só para concurso público, não, está estudando para concurso público e trabalhando. Vou citar como exemplo. A pessoa que está estudando para concurso público e trabalhando, ela tem uma vida mais dinâmica. Ela tende a necessitar menos de sentir os resultados no primeiro momento do que aquele que está só estudando. Só que ela precisa sentir os resultados.
Então você precisa montar um planejamento de estudo que, primeiro, extraia o máximo de tempo possível dentro da sua rotina para você se preparar para os estudos. Leve em consideração a sua carga horária de trabalho e a sua carga horária de sono. E leve em consideração que você já vive uma vida dinâmica e, claro, você precisa colher frutos, perceber a colheita, talvez não com uma frequência de quem só estuda. Quem só estuda precisa sentir a evolução numa velocidade maior, e não porque está estudando mais, mas porque a maneira como ela está estudando coloca ela fazendo mais alguns testes, verificando na prática a sua evolução, e ela pode depositar mais tempo da sua vida fazendo ali o que precisa ser feito para ela sentir cada vez mais que ela está evoluindo do que quem está aqui desse lado, trabalhando e estudando, que precisa se dedicar um pouco mais à matéria sem deixar de testar como está evoluindo. São mundos diferentes, cenários diferentes e que vão exigir claramente um planejamento de estudo diferente, levando em consideração os obstáculos vividos aqui e levando em consideração os obstáculos vividos aqui. Perfeito. Fator tempo é extremamente importante nesses dois cenários. Aquele que tem menos tempo não está impossibilitado de passar no concurso público. Aquele que tem menos tempo, ele tem uma ferramenta igual àquele que tem mais tempo. Ele precisa fazer essa ferramenta ser tão eficaz quanto essa. E aí que eu te falo, se você tem uma Ferrari, você é um baita de um prêmio, não posso negar. Mas se você não souber conduzir uma Ferrari, de nada vai adiantar você ter um carro veloz como esse. Porque você não vai sair do lugar. Você ter mais tempo e não saber otimizar os seus estudos te coloca atrás, e muito atrás, de quem quase não tem tempo, mas o pouco tempo que tem, está aproveitando. E aqui nesse outro lado, aqui a gente precisa efetivamente extrair o pouco tempo que tem, que precisa fazer e virar um tempo razoável para passar no concurso público. E aí que vem a pergunta, quantas horas por dia eu preciso estudar para passar no concurso público? Depende. Depende de muitos fatores, eu vou citar alguns deles aqui. Qual cargo você quer? Há cargos mais disputados e há cargos menos disputados. Não estou falando que um é mais importante e o outro é menos importante. Estou falando que na prática você tem cargos em que para entrar é mais fácil do que para outros. O que você acha que é mais fácil? Passar num concurso público, um cargo administrativo de uma prefeitura de uma cidade pequena ou para ser diplomata? Uma profissão não é mais importante que a outra, todas são necessárias, mas o nível de exigência dos concursos são diferentes. Eu não estou com preconceito, estou jogando a realidade. Então, primeira coisa, qual concurso você quer? Isso interfere no tempo que você vai precisar encontrar para estudar todos os dias. Porque estudar todos os dias vai ser necessário. Você precisa inserir na sua rotina o estudo. O estudo tem que fazer parte da sua rotina diária. O que vai fazer você ser aprovado no concurso público é a qualidade do seu estudo. E a qualidade do seu estudo está intimamente ligado com a sua persistência, com a sua constância. Você precisa ter constância nos seus estudos. Mais importante do que você estudar um dia 4 horas e no dia seguinte descansar é você estudar 2 dias 2 horas. Você está falando então que com 2 horas por dia eu passo no concurso público? Depende do concurso público. O que eu posso dizer é que numa linha geral, salvo raras exceções, de 2 a 4 horas vocês passam em qualquer concurso público que vocês quiserem no Brasil. Tem alguns concursos que são excepcionais e não é desses que eu estou falando. Por exemplo, técnico orçamentário da Câmara dos Deputados. Abre um a cada 15 anos. Existe um grupo que estudou finanças públicas, é professor universitário que sonha com esse cargo. O concurso demorou 15 anos, a gente está 15 anos estudando. Cara, você não vai cair num concurso desse por acidente. Ainda mais se estudar 1 hora por dia. Não estou falando desse concurso, estou falando a média do Brasil. Tem concurso público para tudo. Todos os concursos públicos. De 2 a 4 horas para passar qualquer concurso público. Poxa, passei procurador, eu com 4 horas por dia consigo passar? Consegue. Claro, cada pessoa possui uma realidade diferente, mas estou falando da média. Consegue. Com 2 horas por dia, eu consigo virar juiz, virar procurador? Olha, tudo depende da sua bagagem. Tudo depende do que está acontecendo. 2 horas por dia é um número que não é comum dentre os aprovados. Se você pegar alguém que virou procurador, alguém que virou juiz, alguém que virou auditor fiscal da Receita Federal, que são salários que pagam mais de R$ 35 mil por mês bruto, e por isso são muito disputados, esses concursos, se você conversar com os aprovados, cada aprovado teve uma realidade, uma história diferente, mas existe algo comum entre eles, que é o estudo de mais de 2 horas por dia. Aí precisaria ser umas 4. Certeza que só 4 salva? 2 não salva? Olha, vamos citar como exemplo o concurso para auditor da Receita Federal. O concurso para auditor da Receita Federal possui muitas matérias ligadas à área exata, por exemplo. E aí, se você tem toda uma bagagem de vida, uma história ligada à área exata, você estuda um INPE da vida, você lidou com os números ali em ambientes de universidade pública, acadêmico, vem estudando 2 horas por dia, mas há muito tempo, pode ser que você encontre então alguém que passou por auditor fiscal estudando 2 horas por dia. Mas essa não é a regra. A regra é o quê? A pessoa começar a decidir, vamos lá, a pessoa decide estudar para concurso público e ela começa esse projeto do zero, vê o que precisa, quais são as matérias, começa a adquirir material. Essa é a realidade da maioria. A partir dessa realidade da maioria, difícil você passar num concurso público cujo salário inicial é superior a 30 mil estudando 2 horas por dia. É impossível? Não é impossível. O que eu estou falando é, se você conversar com os aprovados, dificilmente você encontra um aprovado com essas características, estudando 2 horas por dia num concurso que paga 35, 37, 39 mil.
Você precisa de 4 horas. Ah, eu não tenho 4 horas. Será que você não tem 4 horas mesmo? Que horas que você acorda e que horas que você levanta? A gente precisa extrair todos os buracos disso. O que você faz? Ah, mas tem outra. Que horas você pode acordar e até que horas você consegue dormir? Sem desprezar o seu momento de descanso. Às vezes é uma hora até a mais que você tem. Então, perfeito. Extraímos tudo. Eu não consigo estudar 4 horas por dia. Eu consigo estudar 3 horas por dia. Tá bom. Vamos rifar então o seu final de semana. Você não vai passar o final de semana inteiro estudando. Mas você precisa pegar um buraco do seu final de semana. Eu, particularmente, dentro das minhas características, né, se eu estudava aos finais de semana, era o sábado de manhã. Porque ali da 1 da tarde até a segunda-feira era meu descanso. Segunda-feira de manhã. Tem gente que estuda um pouco no sábado de manhã, um pouco no sábado da tarde, um pouco no domingo de manhã, um pouco no domingo à tarde. E aí estuda de segunda a sexta, o horário que tem ali planejado. Tem gente que se adapta bem a isso. Mas eu fico olhando, a pessoa não tem um dia que ela não se dedica aos estudos. Não sei como ela aguenta. Mas tudo bem. É característica. Eu, particularmente, se preciso estudar o final de semana, o final de semana inteiro, sem descanso, eu não oriento. Você precisa ter um momento de descontração. Tudo bem, você está em reta final, o edital saiu, está um mês da prova, aí é factível que você estude aos finais de semana inteiro, sábado e domingo. Além do que, outra coisa que precisa ser factível é você montar um planejamento de estudo executável. Não adianta você querer dormir 4 horas por dia, trabalhar e estudar dormir 4 horas por dia e querer da noite para o dia estudar 8 horas. A chance de você ter no meio do caminho desistir é muito grande porque essa não é a sua realidade normalmente. Você inseriu essa realidade à força da noite para o dia. Você não passou nem por um processo de adaptação. Então vamos lá. Descobrimos que de 2 a 4 horas, qualquer concurso. Ah, final de semana seria um bom para preencher? Perfeito, seria bom. Mas eu não gosto de estudar final de semana, não quero e eu quero me dedicar à minha família. Tá bom. Para qual cargo você está estudando? Você está estudando para auxiliar administrativo de uma prefeitura de uma cidade com 70 mil habitantes? Cara, 2 horas por dia, de segunda a sexta, eu entendo que é razoável. Não existe fórmula para isso. Não, mas é a praxe que a gente vê na prática, a gente tem que ser aprovado. 2 horas por dia, de segunda a sexta, com um cargo desse? Possível, plenamente possível. Aliás, acho que tem grande chance. Não, eu tenho 2 horas por dia, eu quero ser juiz. E só quero estudar de segunda a quinta, porque a partir de sexta a domingo eu não quero. Qual que é a sua bagagem até aqui, então? Qual é a sua história? Ah, eu só fiz faculdade de Direito. Assim, não. Olha, por que você não pode dar mais que 2 horas por dia? Ah, porque eu não tenho tempo. Vamos verificar. Vamos tentar encontrar mais. Vamos fazer essas 2 horas virar em 4? Conversando tudo, 2 horas apenas. Então a gente precisa mudar de projeto. Eu odeio falar isso para os alunos. Mas você precisa, então, sonhar com um concurso intermediário, ir para um ambiente profissional, que é uma carreira pública, a jornada dela é menos intensa do que da iniciativa privada, e aí você estuda para a carreira fim. Lembra que eu falei que 1/3 dos aprovados para o auditor da Receita Federal já eram servidores públicos de outras carreiras? Eram pessoas que, quando decidiram estudar para concurso público, elas não tinham à mão delas o tempo e nem as ferramentas necessárias para passar logo de cara para o auditor. Aceitaram que essa é a realidade delas e elas então elegeram um concurso intermediário. E após ingressar nesse concurso intermediário, elas tiveram outras ferramentas que permitiram então elas chegar no concurso fim. Obviamente que todo mundo já queria estudar para concurso, já passar naquilo que vai ser o resto da vida, tudo bem. Mas, gente, nós estamos falando de um cargo público que vai te dar estabilidade, um salário acima da média dos brasileiros pelo resto da sua vida. Vai garantir o sustento da sua família, uma condição melhor dos seus filhos, garantir que você faça uma boa viagem todos os anos. Isso é algo grandioso, mas que a vida vai exigir de você um esforço na mesma proporção. Daí então, que não é razoável você querer um cargo público que pague 35 mil, se dedicar 1 hora e meia, por exemplo, de segunda a quinta. Você vai ter que entregar mais. E aí você vai ter que descobrir como é que você vai fazer isso. Se você não consegue fazer isso, você precisa então almejar um objetivo diferente. Ou um crescimento na iniciativa privada, ou um concurso intermediário. Exceto se você for gênio, se você tem uma realidade antecedente em que esse conteúdo do seu edital, você já estudou ele em outro momento e se sagrou vencedor nos seus outros projetos e agora você precisa só dar manutenção àquele conhecimento que você adquiriu lá atrás. Aí já é mais factível, mas isso é a realidade de poucos. Na verdade, todo mundo, quase todo mundo, melhor dizendo, sofre da mesma realidade. Decidiu pelos concursos públicos, começa do zero, adquire um material e aí começa a estudar. Essa realidade vai exigir de você um empenho. O que você não pode é achar que porque você trabalha e estuda e tem gente que está só estudando, você não tem chance de passar no concurso público. Por quê? Os aprovados de concurso público, na sua maioria, não eram desempregados. Na sua maioria, trabalhavam e estudavam. A questão é psicológica.
Você vai precisar aceitar a sua realidade e aceitar o processo pelo qual você vai ter que passar. A partir disso, você precisa alinhar um planejamento de estudos conciliado com a sua realidade de quem estuda e trabalha. E daí, primeira coisa, criar uma rotina. Segunda coisa, extrair o máximo de tempo possível. Terceira coisa, ser firme na sua rotina. Quarta coisa, ter um projeto, um planejamento de estudos extremamente eficiente e que consiga otimizar o seu tempo da maior maneira possível, sendo o mais eficiente possível. Você precisa, então, executar um bom projeto. É isso que vai te fazer ser aprovado no concurso público, trabalhando e estudando. Por quê? Porque é plenamente possível. A maioria dos aprovados no concurso público trabalham e estudam. Não é nada demais. Você vai precisar apenas conseguir se planejar melhor, extrair o máximo de tempo possível, reconhecer que você vai ter que acordar mais cedo, talvez dormir mais tarde, preservando as horas mínimas de sono necessárias para você descansar e estudar. Você vai ter que, no fundo, entregar alguma coisa, e essa alguma coisa normalmente é tempo que você estaria utilizando em seus momentos de lazer. Não tem como fugir disso. Eu não consigo fazer um vídeo, e se alguém um dia fizer isso, essa pessoa talvez não te entregue o que ela está prometendo, fazer um vídeo dizendo que você não vai precisar de algumas horas de estudo para realizar o seu sonho. O seu sonho vai precisar que você se dedique e faça a sua rotina de preparação. Era isso que eu queria falar para você. Desejo boa sorte, bons estudos, mas deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês conseguirem aqui receber notificação do nosso conteúdo. E mais, se você está se preparando para concurso público, estudando e trabalhando, ou só estudando, mas você tem alguma dica que melhore o seu rendimento ali nos estudos, escreva aqui embaixo, porque pode ser que ajude outros. Eu não consigo num vídeo falar tudo, mas você pode participar aqui dando um recado, passando e ensinando de alguma forma. Perfeito? Obrigado aí por ter permanecido nesse vídeo, e aí vejo você no próximo vídeo.